Evangelho de João 14:1. Como eu dependo muito de me ouvir, eu vou virar um pouquinho aqui, posso? Pode girar aqui? Para eu me escutar melhor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Glória a Deus. Disse Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Amém? Vamos ler, todos nós, numa só voz. 1, 2, 3. Ô, glória! Vamos lá, só a partir do credes lá. Credes. Amém? Glória a Deus, que maravilha, né? Amados, a gente crê em muita coisa, né? Principalmente o povo de hoje crê em tantas coisas, né? Cada dia aparece uma coisa nova na internet que você deve crer. Um dia eles dizem que você não deve comer ovo, que faz mal para a saúde. Outro dia eles dizem que o ovo é o melhor alimento do mundo. Então um dia você para de comer ovo, outro dia você começa a comer ovo sem parar. Aí eles dizem que café faz mal, que você não deve tomar café, e todo mundo para de tomar café. Daqui a pouco eles chegam dizendo que o café dá longevidade, aí volta todo mundo tomar café, né? Aí eles dizem que o suco verde é que é bom, porque desintoxica, e aí está todo mundo virando Hulk para tomar o suco verde, né? Então as pessoas vão crendo em muitas coisas. O vazio da alma humana, o vazio existencial, faz com que, agora ficou melhor ainda o som, hein? Obrigado. Faz com que a gente vive nessas ondas, né? Estamos soltos nesse mar da vida, e o que disserem que é bom, as pessoas vão fazendo por aí, né? Esses dias eu estava brincando com a minha esposa e dizendo assim: acho que eu vou arrumar alguma coisa, vou inventar alguma coisa e colocar na internet só para ver se o povo faz também. Porque tudo vira moda, né? Talvez eu fale à noite um pouco sobre isso. Tudo vira moda. E nessa loucura que o ser humano está vivendo, amados, nós acabamos nos atrapalhando também na nossa fé com Deus. E eu confesso que eu estava até pensando em outra mensagem, mas o Reginaldo, né? Reinaldo me obrigou a falar sobre fé. Brincadeira. A fé, queridos, ela é o dom do encontro que torna os homens livres para escutar a palavra da graça. A fé é o dom do encontro que torna os homens livres para escutar a palavra da graça pronunciada por Deus em Jesus Cristo. Toda palavra de Deus, ela conclui em Jesus. Amém? Sem Jesus não há salvação. Esse também já é um outro tema, é o tema da graça. Amém? Como eu disse ontem, falei um pouco mais rápido, hoje eu quero ser um pouco mais lento nessa conversa que a gente vai ter aqui. Não há nada que você possa fazer para que Jesus te aceite mais do que Ele já te aceitou. A obra dele é completa. Jesus não pode te amar mais do que Ele te ama, porque Ele já te ama com todo o amor. Amém? Assim como é impossível Ele te amar menos do que Ele te ama, porque Ele é amor. O amor para nós não é um sentimento, o amor para nós é uma pessoa, e eu gosto muito de colocar as verdades de Deus como uma pessoa, e o amor para nós é uma pessoa. O nome dela é Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Então é impossível Deus desamar. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, eu fazia umas respostas de pergunta no YouTube, e uma pessoa perguntou se Deus ama o diabo. O que você acha? Ama ou não? E agora? Cri, cri, cri. Fala um de cada vez aí para eu entender. É impossível Deus não amar o diabo, porque Deus é amor. Agora o grande problema é que nós confundimos amor com salvação. Nós pensamos assim: se Ele ama, então logo Ele salva. Não é verdade.
o mais vil pecador, o pior de todos os homens na terra, neste momento, ele é amado por Deus. Isso não quer dizer que ele é salvo por Deus. Amém? A salvação depende de uma outra situação, depende dessa pessoa reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, que Ele é o Cristo do Deus vivo, e quando ele reconhece, não importa o tamanho dos pecados que ele já praticou, amém? Ontem eu estava falando com o pastor Daniel sobre um livro de Timothy Keller, que ele fala sobre o Deus pródigo, e ele fala que na verdade ele dá outro nome para a parábola, porque não é o filho pródigo. Ele diz que existe dois filhos pródigos. Existe o filho mais novo, que foi se aventurar no mundo, mas existe o filho mais velho, que está dentro de casa, e tanto um quanto o outro está em pecado, porque um está em pecado porque se rebela e vai embora. O outro está em pecado porque ele acha que, porque ele faz todas as coisas como o Pai manda, ele se tornou digno. E nós não nos tornamos dignos porque fazemos, nós fazemos porque já nos tornamos dignos. Entendeu a mudança de pensamento? Eu não ajo como crente para ser salvo, eu ajo como crente porque eu fui salvo. A graça me transformou, amém? E eu não ajo como crente para receber nada de Deus. Esses dias eu estava conversando com meu filho, uma irmã perguntou ontem se nós temos filho, eu falei, nós só temos, a irmã Helena está lá, com esse sorriso lindo. Aí eu disse, a gente só tem 5, né? Meu filho mais velho tem 25 anos, mora em Londrina, e ele teve um tempo rebelde, o filho mais velho foi o filho mais novo, e agora ele está regressando para a igreja, e ele disse, pai, eu estou entregando o meu dízimo, porque eu vi na vida do meu tio que o dízimo funciona, ele abre portas. Eu fiquei tão feliz, mas eu precisava ensinar a verdade para ele. E aí você dá um contrapé, né? Eu disse, filho, se você está dando dízimo para Deus abrir porta, para de dar, porque Deus quer mais você do que o seu dízimo. Agora, se você entendeu que Deus te abençoou tanto, que você tem um coração grato a Deus, e por isso você está dando dízimo, aleluia, porque a gente só dá porque já recebeu. Ninguém pode dar o que não recebeu ainda. Então o que o meu filho estava querendo fazer é o que o filho mais velho fez. Eu faço tudo o que o Senhor manda, então eu sou digno, e para mim, o Senhor nunca matou um novilho, nem um carneiro, né? Agora, para esse teu filho aí, que já não é mais nem irmão, é teu filho, esse aí o Senhor mata o novilho. O pai olha para o filho e diz, filho, tudo que eu tenho é seu, cara. E aí o Timothy Keller fala do pai pródigo, porque o pai, ele sai de casa para receber o filho, ou seja, é um ato de humilhação na cultura, e ele recebe o filho fedido do chiqueirão dos porcos, e nem espera ele tomar banho, já coloca uma roupa sobre ele. E a roupa fala de justiça em toda a Bíblia. Mas ele também diz que o pai é o pródigo, porque o pai sai de casa para convidar o mais velho para festejar com o que estava perdido e foi achado. O pai se humilha tanto para o mais novo, quanto para o mais velho, e ele faz isso por amor. E a fé é esse encontro do escravo com o Filho de Deus Jesus, que pode libertá-lo, de maneira tal que eles se atêm às promessas e aos mandamentos desta palavra, apesar de tudo, e de uma vez por todas, exclusiva e totalmente, se atém totalmente à palavra. Amém, queridos? Não há cristianismo sem palavra. Não há fé sem palavra. Amém? Então eu quero trazer para vocês 4 conceitos de fé. Isso aqui fez parte do meu TCC, que foi uma angústia escrever, porque eu gosto de falar e tenho muita dificuldade para escrever, né? As pessoas dizem, você tem que escrever, você tem que escrever. Eu falo, rapaz, como é que eu escrevo? Porque quando eu escrevo, depois eu vou ler, eu fico gaguejando o que eu escrevi. Mas quem sabe,
um dia, né? Eu acho que esse vai ser um livro que eu vou escrever sobre fé. Primeiro tipo de fé, queridos, é a fé que eu chamo de natural. Claro que outras pessoas já escreveram sobre fé, e eu confesso para você que eu não li. Mas eu trouxe esses conceitos aqui que são meus, né? Estava falando para o pastor ontem, uns irmãos lá da igreja, o pastor, que é um pastor também lá na igreja, que hoje ele está como meu auxiliar, ele era o titular e aí eu era auxiliar, agora nós invertemos o lugar. Ele disse: pastor, o senhor tem que fazer o mestrado. Eu disse: rapaz, não estou afim. Não estou afim, porque ficar procurando um monte de teóricos para embasar o que eu penso. Eu falei assim: eu vou escrever um livro com o que eu penso, e quem quiser embasar, que procure as bases depois lendo o livro, né? Fica diferente. Mas a fé natural, o que é fé natural, queridos? É aquela do desobediente à palavra de Deus. Se você for nos bares agora, que as pessoas estão começando a tomar, né, e que vai chegar em casa na hora do almoço, vai estragar o almoço da família, porque está bêbado, vai quebrar, vai bater, vai xingar, falar palavrão, de repente até matar, quem sabe morrer. E você perguntar: você tem fé? Amados, 90% talvez, ou mais de 90% dos brasileiros vão dizer: eu tenho fé, e eu tenho muita fé, sabe? Eu creio muito em Deus, me amo. Entende? Isso é uma fé natural, é uma fé do desobediente à palavra de Deus. Normalmente essa fé ela é expressa por pessoas que não conhecem a Deus. Elas dizem crer em Deus, mas elas não conhecem. Por favor, eu não vou abrir Bíblia aqui, eu vou acompanhar com vocês. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel 2,12 está falando da história dos filhos de Eli. E olha o que diz lá, ó: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Eles eram sacerdotes, filhos do sacerdote, sacerdote por herança, mas a Bíblia diz que eles não conheciam ao Senhor. É possível que tenha pessoas na igreja, frequentando a igreja, às vezes até cantando, até tocando, até pregando, que não conhecem ao Senhor. É possível. E essas pessoas têm uma fé natural, uma fé humana, a fé que faz com que você atravesse o sinaleiro verde, o sinal verde, acreditando que todo mundo vai parar do outro lado porque está vermelho. E olha que às vezes as pessoas não param no vermelho, mas a gente atravessa tranquilo, sim ou não? A gente atravessa de boa. A gente tem uma fé, a fé que faz com que você dirija em alta velocidade na rodovia, acreditando que o carro que vem contrário você não vai invadir a sua pista. Mas a gente dirige, glória a Deus por essa fé, né? Mas as pessoas transferem essa fé para Deus. Estão na igreja, estão dizendo crer no Senhor, mas não conhecem ao Senhor. Põe para mim, por favor, também 1 de João, capítulo 2, versículo 3 ao 6. 1 de João 2, 3 ao 6. Glória a Deus. Aquele que diz está nele, também deve o quê? Andar como ele andou. Forte, né? Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é um bom crente. Você viu que versículo maravilhoso, né? Não precisa nem guardar para ser bom crente. Quem está lendo aí comigo? É isso que está dizendo lá, não? Diga: misericórdia, pastor, o senhor vem lá de Cascavel para dizer que tem gente mentirosa na igreja? Não, todos aqui não tem não, amados, amém? Mas eu conheço muita gente por aí que acha que é e não é, amém? Esses dias eu estava pensando, Deus me deu uma mensagem tão forte, eu falei: Deus, eu podia fazer eu ficar só viajando e pregando por aí, né? Porque
Pregar mensagem assim para quem você não conhece é uma maravilha. Agora você pregar para a sua igreja, para falar, pastor está falando comigo, aí, pastor sabe, né? Mas está na Bíblia, diga comigo assim, está na Bíblia. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Versículo 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Sério, né? Isso é uma fé natural, a pessoa está na igreja, diz que ama a Deus, mas não tem nada a ver com o que Deus pediu para que ela faça. Então esta suposta fé se trata, queridos, de uma crendice. Amém? De uma crendice. As pessoas, como eu disse no começo, creem que o ovo faz mal, mas daqui a pouco alguém vem e muda a história e ela crê que o ovo é o melhor alimento do mundo. Crendices. O que é uma crendice? É quando você cria um objeto da sua fé. Tem igrejas por aí que se você andar no vale de sal, você vai eliminar os males da sua vida e vai prosperar. Crendice. Tem igrejas por aí que se você levar um copinho de água e receber uma unção no copinho de água, você vai levar para casa e vai ser curado. Crendice. Eu já vi até igreja que leva um punhadinho de arroz, aí volta para casa, coloca aquele punhadinho de arroz dentro da vasilha que guarda o arroz e vai ter prosperidade na sua despensa. Nossa, se fosse assim era muito fácil, né? Eu traria aqui um saco de arroz, pegava o terreno lá, jogava o saco de arroz lá, e naquele ano plantou o vanuário e colheu 100 por 1, porque creu. Crendice, queridos. Fé inventada pela mente humana, porque é mais fácil essa fé, porque ela não nos chama ao compromisso. E eu não sei se está mais para frente, não me lembro aqui do meu esboço certinho, mas a gente confunde muito fé com desejo. Desejo é uma coisa, fé é outra coisa. Vocês conhecem muito bem a história de duas pessoas, dois discípulos, que estão voltando para a sua casa, em direção a Emaús. Jesus havia morrido, e os dois discípulos vão andando, conversando, sem fé, perderam a crença, perderam a fé, estão desanimados, voltando para a sua vida de rotina, quem sabe dizendo um para o outro, cara, nós caímos mais uma vez num golpe, porque ele dizia ser o Filho de Deus, mas ele morreu daquela forma, sem revidar, ele se entregou. Cadê o poder que ressuscitava os mortos? Cadê o poder que curava os enfermos? E ele não faz nada. Cara, que furada, 3 anos e meio da nossa vida perdida. De repente vem um terceiro homem e acompanha eles e fala para eles, o que vocês estão conversando aí? Aí eles disseram assim, tu és o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. E ele diz, o que aconteceu? Mataram Jesus, e ele era poderoso em palavras e poderoso em obras, e nós, olha lá a crendice, olha lá o desejo, e nós achávamos que ele ia remir Israel das mãos dos romanos. Jesus olha para eles e diz, oh, ou tardos de entendimento. Porventura as Escrituras não dizia que haveria de ser assim, e Jesus começa desde Abraão e vai, que ele havia de morrer, ressuscitar, e vão caminhando, e os caras nem percebem que é Jesus, porque o nosso sofrimento muitas vezes cega os nossos olhos. Ele está dizendo, eu estou aqui, você está dizendo, cadê ele, cadê?
Existe dia que a gente tem que chorar, amados, mas existem dias que a gente tem que limpar as lágrimas, porque as lágrimas às vezes embaçam a nossa visão espiritual. Lembra de Maria, capítulo 20 de João? Ela está lá chorando e Jesus aparece e diz: o que você está chorando, mulher? E ela, pensando que era o jardineiro, diz: onde você colocou o corpo de Jesus? Me diga que eu vou lá. As lágrimas não deixam ela ver que é Jesus que está falando com ela. Então, eles confundem a fé com o desejo. O desejo deles era que Jesus remisse Israel. Eles achavam isso, eles acreditavam nisso. Mas diga comigo assim: mas, vamos lá, 1, 2, 3, mas não era isso que a palavra dizia. Amém? Fé natural. Tem um camarada que eu gosto muito de ler, que é o Karl Barth. E Karl Barth vai dizer que não há fé subjetiva, existem crenças subjetivas. Ah, pastor, eu creio do meu jeito. Ótimo, isso é uma crença, isso não é fé. Porque fé é do jeito da Bíblia. Eu tenho encontrado muitos crentes, amados, mas muitos mesmo, que você mostra a Bíblia para eles. Antigamente isso acontecia com os católicos. Agora está acontecendo com crentes. Você mostra a Bíblia para eles e eles dizem assim: é mesmo, está escrito aí, mas eu creio assim. Ele prefere continuar crendo do jeito que ele crê, com a crendice dele, do que se voltar para a Bíblia e dizer: então eu quero crer como a Bíblia diz que tem que crer. Eu sou pregador, e qualquer mensagem que eu pregar, que alguém me convencer que a Bíblia diz diferente, eu vou pedir perdão para a igreja até, e vou me converter à palavra, porque a palavra de Deus que eu tenho, não é aquela que diz: eis meu servo que eu te digo, é aquela que está escrita, aquela que ele vela por ela. E os homens podem fazer Bíblia homossexual, pode fazer Bíblia na linguagem da Xuxa, pode fazer o que for, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. Amém? Então é ela que me guia. Então Karl Barth diz o seguinte, ele diz: não foi bom quando os cristãos inventaram esta relação, falando muito sobre as suas ações e sobre a emoção de experimentar aquilo que ocorreu no interior do homem. Ou seja, não foi bom que o homem começasse a viver pelas experiências dele, porque isso é subjetivo, enquanto permaneciam mudos sobre o que devemos crer. Fala sobre experiência, mas emudece a voz da razão bíblica. Não se fala sobre o que se deve crer. Pensar em uma fé objetiva é concentrar-se naquilo que é essencial, no que devemos ser, fazer e viver. A fé é objetiva. A fé saiu da boca de Deus, da palavra de Deus, é o que ele disse. Amém? E aí as pessoas dizem: ah, pastor, cada um lê e interpreta do jeito que quer, é por isso que é difícil, porque o senhor lê e interpreta uma coisa, outro lê e interpreta outra. Quando falta a verdade em quem lê e interpreta, isso acontece. Mas vamos dizer aqui, pego o meu celular e mando um WhatsApp para o pastor Daniel. O pastor Daniel está no dia não muito bom, ele está meio chateado, sabe, com algumas coisas. E aí eu digo assim para ele: bom dia, pastor. Aí ele olha assim e fala assim: olha aqui o pastor Vanuer, diz para mim: bom dia, pastor. Você nunca aconteceu isso, né? Ninguém leu uma mensagem do WhatsApp, né? Diferente, né? E aí, pastor, muito trabalho hoje? Aí o pastor Vanuer está dizendo que eu não tenho trabalho, está vendo? Aí, ó, perguntando se eu tenho muito trabalho. Claro que eu tenho muito trabalho. Por isso que quando a conversa fica um pouco mais arrochada, eu prefiro mandar um áudio. E prefiro que a pessoa ouça ele na velocidade 1, para ela ouvir o meu tom de voz, porque nós somos tendenciosos a ler
com a emoção que nós estamos no momento. Aí, o pastor chega para a esposa e diz assim: olha o que o Vanuar mandou para mim. A esposa olha e fala assim: estou entendendo, ele mandou para você bom dia. Vou contar o que aconteceu. Vou tirar o pastor Daniel da jogada. Um dia terminei de atender um cliente com muitas confusões na vida sexual dele. Cara de 33 anos, estava com problema de ereção. Tem nenhuma criança aqui, então já falei. E para mim é muito normal falar isso. E casado, e aí para se firmar ele ficava procurando a mulher e cada vez o problema aumentava mais. Aí terminei de atender, ele foi embora, fez um pix, mandou um pix. Aí eu mandei para ele assim: muito grato. Aí ele leu a mensagem: muito gato. Ele contou para mim depois. Aí ele olhou de novo e falou para a mulher dele assim: não vou mais nesse psicanalista não. Aqui ó, o cara não é homem não. Como assim? Aqui ó, me chamou de muito gato. Aí a mulher falou: deixa eu olhar. Aí ela olhou e falou: não, você está lendo errado. Ele diz: muito grato. Não é gato não. Olha, Vanuar, quase que eu não voltei mais aqui. Ou seja, entendeu o que ele fez? O problema psicológico dele, na área da sexualidade dele, fez ele engolir o R e achar que eu estava chamando ele de gato. Nem se ele fosse eu chamaria. Ai, Jesus. Então, ele foi para a esposa, e a esposa diz: não, olha, o que o Vanuar disse aqui é grato, leia direito para você ver. Aí as pessoas dizem assim: a Deus a gente lê, cada um entende de um jeito. Você acha mesmo que Deus mandou uma carta para a humanidade, para que cada um entendesse do jeito que Ele quer entender? Como seria a forma mais correta para o pastor Daniel entender a minha mensagem? Ligar para mim, sim ou não? Pastor, olha, eu recebi uma mensagem aqui, parece que o senhor está bravo. O senhor diz: bom dia. Primeiro. Segundo, ele deveria confiar na minha palavra, que eu ia dizer para ele: não, pastor, não falei bom dia. Eu falei: bom dia, pastor, como é que o senhor está? E ele tinha que crer em mim. Amém? Quem inspirou a Bíblia? O Espírito Santo. Por que nós temos pastores? E é por isso que a gente tem que saber o pastor, porque, amados, um dia eu estava falando com a irmã lá da igreja, nossa igreja estava vivendo muitos problemas. O estava aqui é pela fé, amém? E eu estava conversando com uma irmã, cheia de crises, e ela disse: pastor, eu tenho vários pastores que me dão suporte. Falei para ela: então vou dizer uma coisa, irmã, o pastor da igreja agora sou eu. Ou você crê que eu sou o homem de Deus para dirigir a sua vida espiritual, ou você precisa procurar um pastor que você creia que ele é o pastor da sua vida. Senão você vai viver em confusão a vida inteira. Aí eu disse para ela: mas eu vou te dar mais uma dica. Quando você olha para pastor da internet, é fácil. O cara vai para o púlpito, faz uma performance, e todo mundo diz: oh, que homem de Deus. Mas você não vive com ele, você não caminha com ele. E quando a Bíblia diz concernente ao pastor, em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, ela diz assim: observai a fé dos vossos pastores, e o seu modo de vida, o qual vocês devem imitar. Esses dias eu falei numa reunião de pastores que nós devemos ser imitadores de Cristo. E eu disse: nós como pastores devemos chamar isso por peito.
devemos dizer assim: me imite, porque eu estou imitando a Cristo. Aí eu disse, porque o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores. Aí um pastor olhou para mim e falou assim: mas você quer dar onde apóstolo Paulo agora? Não quero dar onde apóstolo Paulo. Se Deus precisasse do apóstolo Paulo hoje, ele estaria vivendo aqui hoje. A Bíblia diz que Davi serviu a Deus no seu tempo, eu estou servindo no meu tempo. Então eu tenho coragem de olhar para a igreja que eu pastoreio e dizer assim: me imitem. Claro que daqui a pouco essa pessoa vai amadurecer mais, e Paulo vai dizer depois: sede imitadores de Deus como filhos amados. Mas para a pessoa imitar a Deus, primeiro ela tem que ter uma referência. E a referência é essa: olhe para o seu pastor, observe a forma de vida que ele leva, observe o modo da fé que ele tem, e sede imitadores dele, porque daqui a pouco ele vai ter a graça de transferir os seus olhos para Jesus, e você não mais vai precisar imitá-lo, mas você vai imitar a Cristo, e quando você imitar a Cristo, você estará capaz de falar para outras pessoas: sede minhas imitadoras. Vem comigo, eu tenho uma palavra de alívio para a sua vida. Amém? Esse é o projeto. Jesus chega e diz assim: vinde a mim os cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos constituir uma igreja hoje, que as pessoas tenham coragem de dizer para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus parentes: venha, porque eu vos aliviarei. Aí depois que ela vem atrás de você, você diz: olha, agora você vai olhar para Jesus, porque daqui a pouco é você que tem que trazer outro. Paulo diz para Timóteo: confio que eu tenho falado para você a homens idôneos, para que eles possam confiar a outros homens, e o evangelho só chegou até aqui hoje, porque homens idôneos passaram antes de nós. Pastor Daniel está pastoreando essa igreja aqui, porque a irmã disse que antes dele, a irmã que leu aqui ontem, cadê a irmã? Ela estava aqui, olha lá. Que antes dele, outros 4 pastores, outros 5 pastores, pensei que era 5 com ele, outros 5 pastores passaram. Porque um dia alguém teve coragem de abrir a porta da sua casa e dizer: venham para cá, porque eu tenho Jesus para você. Por isso que essa igreja está aqui hoje. Amém? Então a primeira fé, eu confundi bastante aí, mas eu acho que você entendeu, é a fé que é a fé natural. Eu creio, mas não me comprometo com a palavra. Confundo desejo com fé. Amém? Daqui a pouco eu vou falar mais. Se eu não falar, me lembra que eu tenho que falar isso aí. Desejo e a fé. Segundo tipo de fé, vamos caminhar um pouco, é a fé salvífica. É aquela fé que gera salvação. Diga glória a Deus. Aleluias. Essa é a fé que nos leva a crer e a receber Jesus como Senhor, como Salvador. Coloca para mim, todo mundo conhece, mas vamos ler aí na Bíblia, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Olha lá o que diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Aos que creem no seu nome. A palavra, queridos, eu não sei se você já parou para analisar isso, mas a palavra receberam, do versículo 11, ela se repete no versículo 12, receberam. Mas a palavra receberam do versículo 11, não é a mesma palavra grega de receber do versículo 12. Amém? Então nós temos 2 tipos de receber aqui. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. A palavra do versículo 11, o verbo receber do versículo 11, significa que eles não aceitaram Jesus sendo quem Jesus dizia ser. O verbo grego diz aceitar alguém
aceitar que alguém é tal como ele confessa ser. Então não receberam, não aceitaram que ele era quem ele dizia ser. Quem Jesus dizia ser? Filho de Deus. Veio para o que era seus, mas os seus não aceitaram que ele era o Filho de Deus como ele dizia ser. No versículo 12, a palavra receberam significa tomar para si o que o outro é. No versículo 11, eles não creem que Jesus era quem Jesus dizia ser. Os judeus não acreditaram. No versículo 12, todos quanto tomaram para si o que ele é, estes se tornaram ou tiveram o direito de serem feitos filhos de Deus. Fé salvífica é a fé que faz com que eu tome para mim quem Jesus é. Quem Jesus é? O Filho de Deus. E eu, por meio de Jesus, sou quem? Filho de Deus. Tem uns crentes que dizem assim: eu sei que não existe ninguém santo. Já viu alguém falar isso? Sei que não existe ninguém santo, porque ele entende a palavra santo diferente. Ele acha que santo é a isenção de erros. Ele acha que santo é perfeito, mas todos nós somos santos, porque o processo da santificação já começou em nós. E eu quero dar mais uma informação que muitos crentes às vezes se perdem. Coloca para mim, eu acho que é Gálatas 4 e 6. Vamos ver se é isso mesmo. Marcelinho ali é uma Bíblia ambulante, né? Mas é isso aí mesmo. Quando eu esqueço, ele me ajuda. Marcelinho está com a gente aqui, ó. Marcelinho é daqui de Campo Mourão, amém? Tem um testemunho maravilhoso, tanto de vida hoje, quanto de conversão. Há quanto tempo? 21 anos atrás, amém? Estou ficando velho mesmo, hein? Aí o Marcelinho, Deus deu a graça para ele gravar muitos textos bíblicos. Mas está lá, ó. E porque sois filhos, quem é filho diga amém. Então eu quero que você entenda isso hoje, que é essa fé que salva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Às vezes você fica aí, ai, eu isso, ai, eu aquilo, é ou não é? Ai, eu não tenho muito poder, pastor. Ora aí, porque seu poder é... Você está mais assim com Jesus, é assim que a gente faz, não é? Você tem mais intimidade. Para com isso, irmão. Quem é filho, diga amém. E porque você é filho, Ele colocou no seu coração o Espírito do seu Filho. A Bíblia está dizendo que o mesmo Espírito que estava em Jesus habita cada um de nós. Por isso, nós podemos fazer o mesmo que Ele fez e ainda obra maiores. Porque sois filho, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, pelo qual podemos clamar: Abba, Pai, papaizinho querido. Papaizinho, eu escorreguei na maionese, me ajuda aqui. Papaizinho, pisei no tomate, tem misericórdia de mim. Mas você é filho, filho amado. Por que filho, pastor? Porque você tomou sobre si aquilo que Jesus é. E a palavra crer, lá no versículo 12, todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. A palavra crer, e é aqui que é a minha base, aqui que é o meu fundamento. A palavra crer no original significa ser incumbido de algo. Crer é ser incumbido de algo. Eu creio em Deus, mas eu não faço nada que Deus pede a fazer. Você não crê, você tem uma crença. Porque quando você crê,
você se incumbe de fazer o que a Bíblia manda você fazer. E fazer o que a Bíblia manda fazer, amados, é preciso matar a carne. Amém? Quer ver uma coisa facinho de fazer que a Bíblia manda fazer? Facílima, a coisa mais fácil que a Bíblia manda fazer. A Bíblia diz assim, olha, não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns. Olha que simples, não deixar a congregação. Mas que tem de gente deixando a sua congregação, sim ou não? Ah, vai ser aquela igreja, não volto mais não, o irmão passou por mim, não me deu bom dia, não volto. Ah, pastor, não volto mais não, porque ó, o senhor trouxe aquele pastorzinho que veio aí, ficou falando aí, eu acho que o senhor contou minha vida para ele, viu? Não volto mais não. O cara não consegue fazer o mais fácil da religião cristã, que é vir à casa do Senhor. Mas tem coisa que é difícil fazer, sabe o quê? Amar o seu inimigo. Amar e não odiar, abençoar e não amaldiçoar. Um dia um cara me fez tantos desaforos, e eu dobrei o joelho para orar por ele. Ah, Jesus. Vontade era pedir para Deus matar ele, né? Mas eu disse, oh Deus, abençoa. Abra a mente dele. Muda o pensamento dele, Senhor. Ele é um filho do Senhor. Ah, amados, essa é a oração que sangra, sabe? Porque ela derruba o nosso ego, ela destrói o nosso orgulho. E como é difícil, né? Crer é isso, é tomar para você aquilo que Jesus quer que você faça. Se o teu inimigo disser assim, vamos em Maringá me levar, você diga para ele, pois não, se você precisar ir em Londrina, eu vou te levar a Londrina. Pastor, mas vai que ele me mata no meio do caminho, né? Então melhor não correr o risco, né, pastor? Pois é, mas se ele te matar e você está fazendo a vontade de Deus, você vai para o céu. O que é melhor? Esse ambiente aqui com ar-condicionado e tal, ou o céu? Hã? Ai, Jesus, fiquei agora com medo de vocês, hein? O céu, quem quer ir para o céu hoje? Eita, vocês estão fortes mesmo, hein? Cuidado. Vocês estão, glória a Deus. Eu não, quero ficar igual o irmão Tanico, é assim? 94 anos, veio a pé para a igreja hoje, olha aí. Eu quero chegar aos meus 120, vindo a pé para a igreja e pregando ainda, né? Se o povo me suportar. Mas eu também, por que, pastor? O senhor diz que o céu é bom, não quer ir para o céu agora? Porque eu já estou no céu, amados, a eternidade já está no meu coração, eu e a eternidade já estamos misturados, e você também, amém? Esse é o segredo da vida. O segredo da vida é quando você entende que quem vive aqui e agora, porque tem gente que está aqui, mas não está vivendo aqui. Você está aqui, está preocupado com o almoço que vai fazer, está preocupado que hora que o pastor vai terminar essa mensagem, está preocupado com a louça que vai lavar, você não está aqui. Você não está vivendo a eternidade. Agora quem está aqui, está vivendo aqui, já está vivendo a eternidade, porque a eternidade acontece agora. Aleluia! Então não há medo nenhum de morrer, porque eu só vou sair desse corpo. Por isso que Jesus disse, aquele que crê em mim, não morrerá, mas já passou da morte para a vida. Nós já morremos com Ele e já ressuscitamos. É por isso, queridos, que eu não penso no ontem, e é por isso que Deus me livrou de pensar no amanhã, porque eu vivo agora. Pastor, vai ter culto lá na sua igreja hoje? Vai. O senhor não está preocupado? Como vai ser o culto? Não, irmão, a igreja é de Jesus, eu estou aqui, a igreja está lá. E olha, eu nem sei se eu vou voltar lá, porque eu nem sei se eu vou viver para voltar lá. Você está entendendo? É assim que se vive com Deus. Amém? Eu estou nele, ele está em mim, nós estamos misturados, porque eu tomei sobre mim aquilo que Jesus é. É por isso que Jesus não tinha medo. É por isso que Jesus enfrentou a cruz, porque se você não vive para aquilo que você crê, você jamais estará pronto para morrer por aquilo. Fé é isso, é se incumbir de algo. Essa creio, se realiza
em um encontro com alguém que não é um ser humano, mas é Deus. Essa confissão, creio, se realiza em um encontro com alguém que não é um ser humano, mas é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu me encontrei com Ele comigo, nós nos misturamos. Amados, tem um teólogo, Paul Tillich, não sei se é bem assim que fala o nome dele, mas Paul Tillich, ele fala da abertura que a Trindade deu para que nós entrássemos. Paul Tillich, ele fala que Deus nunca existiu em solidão, Deus nunca teve um problema de solidão, porque sempre foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Paul Tillich, ele disse que Pai, Filho e Espírito Santo vivia e vive uma perfeita harmonia, como se fosse uma dança eterna. Eles estão bailando por toda a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Paul Tillich diz que na cruz, quando Jesus não chama mais o Pai de Pai, quando Jesus chama o Pai de Deus, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Paul Tillich diz isso, estou dizendo que ele diz, tá? Ele diz que naquele momento, aqueles três, faz favor pastor, faz favor Marcelinho, corre aqui, em nome de Jesus. Segura aqui Marcelo no meu braço, segura lá na mão do pastor. Então eles estão eternamente bailando, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na cruz, sabe o que acontece? Na cruz, eles abrem essa roda, pode segurar aí, e eles inserem o homem nessa dança. Crer é receber isso. Agora já não é mais Pai, Filho e Espírito Santo, é Pai, Filho e Espírito Santo, eu, você e todos os que creram em todos os tempos estão dançando a dança da sincronia com a vontade do Pai. Aleluias. Isso é crer para a salvação. Obrigado, pastor. Isso é crer para a salvação. No instante em que eu creio e me sinto completamente preenchido e tomado pelo objeto da minha fé, o que me interessa não é mais o eu com a minha fé, mas aquele em quem eu creio. Tudo me acontece não mais por causa de mim, tudo me acontece por causa dele que habita em mim. O que me acontece que é por causa de mim são os meus erros, mas ele pega os meus erros e diz assim: eu vou fazer disso uma bênção na sua vida, vou usar isso. Então quando eu penso nele e olho para ele, eu sinto que tudo vai melhorar em mim. Amém? Quando eu olho para ele, tudo melhora. Eu tenho um pastor que foi professor na faculdade, e eu sou apaixonado porque aquele homem avivou muito a minha fé. Já pensou num seminário de teologia, onde a maioria das pessoas perdem a fé? Aquele homem avivou a minha fé, porque aquele homem é muito cristocêntrico, ele tem muito de Cristo. Um homem de 73 anos de idade, doutor em teologia, mestre em filosofia, psicólogo, psicanalista, mas um homem cheio de Deus, um homem que dá aula falando de Jesus e chorando. E ele disse que um dia ele estava num congresso e a esposa de um pastor veio e disse: pastor, eu sofro demais com enfermidades e doenças, eu não sei mais o que fazer, eu até atrapalho o ministério do meu marido com as minhas doenças. E ele disse que era uma mulher nova, e ele ficou pensando: meu Deus, o que eu vou falar para essa irmã? E aí veio na cabeça dele assim: ore por ela. E olha só que coisa fantástica, ele diz assim: ore por ela e peça para que Deus ative nela a saúde original do Éden. E ele então colocou a mão sobre ela e disse: irmã, ore comigo, Deus ative em mim a saúde original antes da queda.
Passou uns 6 meses, ela foi com o marido dela na igreja, que ele é pastor em Londrina, e ela foi lá e disse: pastor, viemos aqui para testemunhar, porque depois daquele dia, nunca mais eu tive uma dor na unha sequer. Eu sou uma mulher totalmente diferente. Quando eu creio, eu trago para mim aquilo que é dele. Eu oro assim: Deus, ative em mim a tua sabedoria, Senhor. Ative em mim o temor de Deus, porque o temor é o princípio da sabedoria. Senhor, ative em mim a tua saúde, Pai, porque de verdade, se Jesus não voltar, eu quero de verdade viver 120 anos. Não vou ficar triste se eu for antes, não, mas eu quero 120 anos. Então eu oro: Deus, ative a tua saúde em mim, Senhor. Ative a tua sabedoria nos meus filhos, Pai. Ative a sabedoria do Espírito Santo, não a do mundo, na mente dos meus filhos. Porque o que é dele agora é meu, porque eu creio. Amém? Terceiro tipo de fé: depois de salvo vem a fé da obediência. A fé que salva é a fé que gera obediência. Diga comigo essa frase: a fé que salva é a fé que gera obediência. Amém? Então, se você é um desobediente, desvairado da palavra de Deus, você precisa questionar se um dia você foi salvo. E aí eu quero dizer uma novidade maravilhosa, que nunca foi nova, como disse João, ela é desde a eternidade. Como que eu obedeço a Deus? Porque tem gente que diz assim: ó, pastor, meu negócio é o seguinte, o meu negócio é com Deus, eu não tenho nada com pastor não, viu? Aqui não tem crente assim, mas eu já encontrei, foi pastor de um irmão uma vez, deixa eu poupar as minhas palavras aqui para não entregar, não ele, porque ele já foi até para a glória, mas um dia ele chegou na igreja, e eu tinha 23 anos, você já imaginou eu com 23 anos? De verdade, agora não estou brincando não, nem barba eu tinha, fico pensando que é porque Deus quer 120 anos, ele vai, 23 anos eu não tinha barba, não tinha um fio de barba aqui, tinha um bigodinho assim, bem vagabundo, que eu rapava, não usava não. E a vontade de ter barba, porque o meu irmão é barbudo assim, igual o pastor Daniel, eu tinha vontade de ter barba, mas não nascia barba, E naquele tempo não tinha, pelo menos as pessoas não propagavam, não é aquele negócio que as pessoas passam para ter barba? Como? Minoxidil, não tinha. Se tinha eu não sabia. Aí eu estava sentado assim, e o irmão entrou, ele era um oficial da igreja, e ele chegou para mim e disse assim: pastor, vou dizer um negócio para o senhor. Eu até pensei que ele estava brincando, de verdade, pensei que ele estava brincando antes do culto começar. Ele falou assim: ó, na minha terra quem manda é cabelo branco, está vendo aqui, ó, cabelo branco, não é moleque que manda não. Irmãos, eu tinha 23 anos, eu era cheio de autoridade. Olhei para ele e pensei: Jesus. A igreja sentada e eu ali. Falei: nossa, eu podia destruir esse homem com as minhas palavras. Mas eu só olhei para ele e disse assim: irmão, na sua terra, cabelo branco que manda, né? Mas aqui não é a sua terra, aqui é a terra de Deus. Dobrei o joelho e fui orar, porque eu não sabia nem como começar o culto, depois daquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe como que Deus dá ordem para os filhos? Você que é filho e que tem o pai vivo, levanta a mão aqui. Você que é filho e não é casado, levanta a mão aqui. 40 anos vivendo na casa do papai e da mamãe. Brincadeira. Sabe como que Deus fala com você, como que Deus te dá ordem? Através dos seus pais. Deus fala por meio de autoridades representativas.
Sabe como que Deus te ordena? Ele te ordena através, ei irmã, Jesus, né? Tem hora que Deus me põe numas ciladas, mas vamos lá, eu e Deus. Irmã, sabe como que Deus fala com você? Através do seu marido, querida. É assim que funciona. Entendeu? A Jaque estava conversando com as irmãs lá na igreja, porque lá tem umas irmãs assim, né? Logo elas vão mudar, Jesus vai mudar elas. Jaque estava conversando com as irmãs lá na igreja, a irmã falou assim, aí a irmã estava dando umas dicas de domésticas, e aí a Jaque disse assim, irmã, como que eu faço? Porque às vezes assim, a roupa fica marcada, quando eu ponho no varal, e às vezes o Vanuar reclama. Ela disse que eu reclamo, não me lembro, mas tudo bem. Porque lá em casa quem passa minha roupa sou eu. Isso é um contrato que nós temos desde sempre, né? Mas não é porque eu gosto de passar, não, porque eu sempre achei que eu ia passar melhor do que qualquer outra pessoa. Isso é uma questão de autoestima. Aí ela falou assim, manda ele lavar. A irmã falou para a Jaque, manda ele lavar. Aí eu falei para a Jaque, você não aproveitou a oportunidade para dizer para ela assim, irmã, a Bíblia não diz que é assim que trata o marido. Porque a Bíblia não diz que é assim que trata o marido. Então Deus fala com as mulheres, a autoridade da mulher é o marido. Diga comigo assim, a cabeça da mulher é o homem. Diga, está na Bíblia, não mudou. Está ligado? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o banana que eu tenho em casa. Tem homem que é difícil mesmo. Tem homem que é... Mas eu quero dizer para você que de trás de todo banana tem o pé da banana. Captou? Só existe homem banana porque a mulher deixa ele ser banana. Porque se ele não troca a lâmpada e ela também não trocar, ele vai trocar. Ah, pastor, mas eu vou ficar no escuro porque você não casou com ele, querida. Fica no escuro até ele aprender a trocar a lâmpada. Captou a ideia? Ah, pastor, mas se eu não pagar energia, ele não paga. Fica sem energia. Ele vai... Olha, queridos, esses dias acabou a energia na rua que a gente mora lá, que estava trocando um poste. 2 horas da tarde, a gente mora num prédio, ficou todo mundo apavorado, porque nem o portão do prédio abria, para os carros saírem. E daqui a pouco acabou a energia do Noblake, nem os portões de passagem pedestre abria mais. Deixa o coitadinho. Você colocar banana no sol, você sabe o que acontece, né? Derrete. Deixa ele no sol um pouquinho. E sabe como que Deus fala com você, que é ovelha de Deus? Quem é ovelha de Deus, diga amém. Através do seu pastor, queridão. A autoridade está sobre ele. É ele quem deve vigiar por você, como quem vigia pela sua própria alma. Não é que ele vigia pela sua própria alma, é como quem vigia. Queridos, atrás de uma história de sofrimento, sempre tem alguém que dá lugar para o sofrimento. Mas quando você obedece à lei do Senhor, quando você medita nela, quando você ama a lei de Deus, o Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Olha lá o que diz depois: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Eita, já foi na beira do ribeiro? Delícia! Quando eu morava em Porã, era pastor lá, e eu gostava de ir na chácara de uns irmãos lá, que tinha um ribeiro, e eu ia lá orar na beira daquele ribeiro, aquele barulho gostoso da água, aquele frescor, o cantar dos pássaros, as árvores verdinhas, porque a árvore na beira de ribeiro não cai as suas folhas, não murcha, elas sempre estão verdes. Olha lá o que diz: e tudo o que fizer prosperará. Ah, queridos, se nós andássemos pela palavra, então a fé que salva é a fé que gera obediência. Aquele que crê em Jesus e o ama, e quem o ama,
obedece. Põe para mim João 14:15. Vamos acelerar, porque eu falo muito no começo, tem que acelerar no final. João 14:15. Olha lá. Se me amardes, guardareis o quê? Quem ama Jesus aí, diga amém. Amém. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Vou recomendar para vocês ler em casa, marido e mulher. Não vou ler agora para ganhar tempo. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Leia lá. Em casa, agora não. Agora fica comigo aqui. Põe o versículo 21, por favor, querido. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. E ele não se manifestará mais como homem, ele se manifestará como Deus. E como Deus, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele vai manifestar na sua vida com poder. Ontem a esposa do pastor auxiliar me ligou aqui, eu estava aqui: pastor, o senhor está em Cascavel ainda? Eu falei: estou não, irmã. Ela falou: pastor, porque fulana de tal está possessa, está gritando, o que a gente faz? E o pastor foi para lá. Vai lá o pastor, e o pastor foi para lá. Isso nunca aconteceu lá na igreja. E a irmã está na igreja faz uns dias, tá? Não é batizada ainda não. Aí, quando foi quase meia-noite, ela mandou mensagem. Eu falei: me mantém informado. Quase meia-noite, ela mandou mensagem, diz: pastor, agora ela se acalmou. Não gostei nem dessa fala, se acalmou. Nós não somos espírita para ficar acalmando demônio, né? Agora se acalmou. O pastor leu uns textos lá de Salmo 23. Ontem era o dia do Salmo 23. Com ela aí. Eu já pensei, vou ter serviço quando eu chegar lá, né? Pensei que já ia estar pronto. Aí eu disse: ah, minha querida irmã, que ótimo sinal para a nossa igreja. Esses dias eu estava orando, e eu me lembrei de uma mulher, que ela ia na sinagoga. Fazia 18 anos que ela andava encurvada. Um dia ela vai na sinagoga, e diga comigo assim: Jesus estava lá. Dia de sábado. Jesus chamou ela e disse: ei, você vem aqui. E ela veio. E Jesus disse para ela assim: endireita-te. E ela, ó. E a Bíblia diz que Jesus colocou a mão sobre ela e mandou embora o espírito de enfermidade. Eu fiquei orando e fiquei pensando: meu Deus, quanto tempo essa mulher foi na igreja, escrava de um espírito maligno. Quanto tempo? 18 anos, nesses 18 anos, será que foi a primeira vez que ela foi na sinagoga? Não foi, queridos. Eu disse: Deus dá poder para a nossa igreja, porque eu não aceito as pessoas vir à nossa igreja e irem embora escrava de um espírito maligno. 18 anos. Aí eu disse ontem para a esposa do pastor, disse assim: glória a Deus, esse é um ótimo sinal, porque eu tinha pregado sobre isso lá. Versículo 23 e 24. A fé que salva é a fé que gera obediência. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. A fé que salva é a fé que obedece. Tiago 2:26, por favor. A obediência gera fruto. A obediência gera fruto. Olha lá. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obra é morta. Qual a obra da fé? A transformação de vida, a obediência à palavra, e obedeça a palavra através das autoridades que Deus constituiu sobre a minha vida. Amém? As obras não salvam, pois a salvação é pela graça, mas foi para as obras que nós fomos salvos. Olha lá, Efésios 2:8. Todo mundo conhece Efésios 2:8. Quem conhece aí, diga amém.
Ah, conhece, todo mundo. Vê lá, Efésios 2:8. Pois pela graça sois, oh glória, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom. Só que as pessoas não conhecem o versículo 9. O que diz no 9? Põe não. Quem cita o 9 para mim? Ah, quem? Fala alto. Vamos lá para o 9 então, olha o 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora quem sabe o 10? Põe 10 não. Lascou, né? Esse é o problema da gente. A gente só marca o que a gente gosta. Olha o 10 o que diz. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. O Pai me gerou em Cristo Jesus. Sou feito filho de Deus em Cristo Jesus. Para quê? Lê alto, vamos ver. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Tem um monte de crentes sem boa obra dizendo que está salvo. Quem me ama guarda as minhas palavras. A fé que salva é a fé que obedece. Amém? Não somos salvos pelas obras, mas para as obras somos salvos. E é pelo fruto, Jesus disse, não vou nem ler o texto, é pelo fruto que se conhece a árvore. Amém? Está lá em Lucas 6, do 44 e 45. Vamos ler até, não vai gastar muito tempo não. Lucas 6, 44 e 45. Olha lá. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, e nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância que está o coração, olha aqui um princípio que não existe nada que quebra, é um princípio verdadeiro, porque do que é abundância do coração, fala a boca. O que a sua boca fala? Quando você encontra o irmão da igreja, o que a sua boca fala quando você está no meio dos ímpios? É o que está no seu coração. Foi só uma brincadeirinha. Foi, não, irmão, estava no coração. Estava no coração, senão a boca não falava. É Jesus que criou esse princípio, está aí, bíblico. A boca fala do que o coração está cheio. Esses dias um irmão falou assim, esses pastores aí, estava eu e mais os outros 2 pastores da igreja, esses pastores só sabem falar da obra de Deus, meu Deus, não fala outra coisa. O coração está cheio disso, queridos, é para isso que eu vivo, é para isso que eu existo, amém? É para isso que eu vivo e existo, e é disso que eu vou falar, é da palavra que eu vou falar, o coração está cheio, amém? Claro que algumas vezes dá vontade de falar mal dos outros também, né? Mas eu luto, eu batalho, não deixo meu coração se encher com isso, amém? O essencial é saber para o que você foi convidado. E aí, para encerrar, o 4º tipo de fé. Então, a primeira fé é a fé natural, a segunda fé é a fé salvífica, a terceira fé é a fé que obedece, e a quarta, a fé que tudo crê. Diga comigo assim, a fé que tudo crê. Não é a fé que crê em tudo, tá? Entenda, que tem fé que crê em tudo. É a fé que tudo crê. Deus está no controle, Deus está no comando. Se a palavra de Deus mandou eu fazer, eu vou fazer, porque Deus sabe o resultado. Está entendendo? Se Deus me mandou eu ir, estava contando ontem a história do Orlando Boy, para o pastor Daniel, um missionário americano. Não vou contar a história aqui para ganhar tempo, mas ele fez uma canção que você deve conhecer. A maioria dos crentes mais antigos de crença conhece. Ele fez uma canção assim, olha: não importa onde for, seguirei o meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar,
irei. Isso é lindo, amados. Não importa. Perguntaram para o irmão Antônio, sabe quem que é o irmão Antônio? O irmão Antônio era um missionário que levava a Bíblia para a Rússia das cortinas vermelhas. Ele tinha um Fusca, enchia o capô do Fusca de Bíblia e entrava na Rússia para distribuir Bíblia para as pessoas. E um dia lá em Londrina, ele estava falando com os pastores e abriu para os pastores fazer pergunta, e um pastor disse para ele assim: irmão Antônio, não é perigoso isso? Ele olhou e disse: ah, pastor, só existe um lugar perigoso no mundo: estar fora da vontade de Deus. Isso é perigoso. Mas se você está no centro da vontade de Deus, o mar pode se levantar, as ondas podem ser bravias e o vento forte, mas se Jesus está no barco, querido, Ele diz: oh, cala-te, vento. E Ele diz: aquieta-te, mar, e a bonança acontece. A fé que tudo crê. Ele fala e você faz porque você crê que vai dar certo no final. Lembra do Billy Graham? Billy Graham disse assim: tudo vai acabar bem. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: tudo vai acabar bem. Ele disse: eu sei, porque eu já li a última página da Bíblia. No final, ele triunfará, porque ele já triunfou. Se eu não estou enganado, Salmo 24 ou 124 diz assim, que o arcanjo diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e deixe entrar o Rei da Glória. 24, está lá. Versículo 10. Quem é este Rei da Glória? Um dia eu estava orando a Deus, queridos, estava buscando ao Senhor, e eu disse: Deus, me faça entender um pouquinho do céu. Eu queria entender um pouquinho do céu, e Deus me mostrou isso e me deu uma revelação sobre isso. Isso é coisa minha, tá? Lembra que eu estou falando de fé e não das minhas experiências. Karl Barth diz que o problema é a experiência, não é a fé. Mas a minha experiência, eu estava lá orando, dobrado o joelho de madrugada, no púlpito da igreja. Disse: Deus, eu quero algo sobrenatural. E aí veio esse salmo na minha cabeça, e Deus colocou no meu coração que esse era o salmo da coroação de Jesus. O dia que Jesus foi diplomado pelo Pai. Lembra que Jesus aparece no capítulo 20 de João para Maria e diz: não me toque, porque eu não fui para o meu Deus e o vosso Deus, e eu não fui para o meu Pai e vosso Pai. Então, enquanto Maria vai lá dizer para João e Pedro e para os discípulos que ela encontrou Jesus e toda aquela história, eu acredito que Jesus entra no céu, porque depois ele aparece para os discípulos passando pelo meio da parede. E quando ele chega no céu, os anjos cantam essa canção. Então a visão que eu tive era o arcanjo do lado do trono de Deus, olhando para os anjos que estavam enfileirados como um corredor, e eles estavam em reverência, cabeça baixada. E o arcanjo diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e deixe entrar o Rei da Glória. E os anjos dizem: quem é o Rei da Glória? E ele olha, e lá entra Jesus, e ele disse: o Senhor dos Exércitos. É isso que diz o versículo próximo, por favor? Ah lá, está lá. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Só que para Ele ser o Rei da Glória, agradou ao Pai. Diga comigo assim: agradou ao Pai moê-lo.
É isso que a Bíblia diz. E agradou a ele obedecer ao Pai, mesmo que fosse para ser moído. Mas pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Eu creio que você deve ter essa fé que tudo crer. Deus, eu não vou fazer por causa de mim, eu vou fazer por causa da sua palavra. Lembra da história de Pedro? Senhor, pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Pedro estava dizendo assim: Jesus, agora não é hora de pescar. Pedro estava dizendo: estou cansado, Senhor, trabalhei a noite inteirinha, já lavei as redes. A experiência diz que com o sol quente não tem peixe, mas porque é o Senhor que está mandando. Essa é a fé que tudo crê, porque é o Senhor quem está mandando, eu vou fazer. Como que se você dissesse: eu não tenho mais força, Senhor. Como que se você dissesse: eu já apanhei tanto. Como que se você dissesse: eu não tenho mais recursos. Mas é porque a tua palavra está mandando, e eu sou teu, e o Senhor é meu. Então eu vou fazer, Senhor. Para Pedro, não importava se a rede ia trazer peixe ou não. Para Pedro, depois de ouvir Jesus falar, ele disse: cara, o que você mandar eu fazer, eu vou fazer. E Pedro vai pescar. Tem até uma canção muito bonita, eu gosto mais do começo dela, né? Quem mandou você parar? Quem mandou você largar a rede? Pedro faz a maior pesca da vida dele. Pedro fica rico naquele dia. Já pensou se Pedro tivesse largado o barco depois de uma noite de frustração? Os encheridos iam dizer assim: também não estava dando nada a pesca, por isso que ele foi atrás de Jesus. Sim ou não? Sempre tem essas pessoas. Ah, não deu certo na vida, por isso que ele está atrás de Jesus. Não é assim? Ah, aquela pessoa era uma tranqueira, foi para a igreja, agora diz que é salvo. Precisa ir para a igreja para mudar de vida, não é assim que o povo diz aí? Mas Pedro faz essa maior pesca da vida dele. Talvez Pedro volta no barco ali, dizendo para João, ele não disse isso, eu só estou, tá? O que ele disse foi outra coisa, eu vou dizer o que ele disse. Mas talvez ele volta ali dizendo para João: cara do céu, que dia que esse cara vai usar o nosso barco de novo? Moço, ficamos ricos. O que é isso? Nunca pesquei desse jeito. Não é assim que é a natureza humana? Mas ele desce do barco e diz assim: Jesus, sai de perto de mim, porque eu sou um pecador. Quem tudo crê, amado, sabe que quando a glória acontece não é dele, é do Pai. Porque o filho mais velho achava que a glória era dele, não era do Pai. Esse é o problema. Mas o filho mais novo aprendeu que é do Pai, não é dele. E aí Jesus disse: Pedro, que pescona, hein? Pois é, Jesus, o Senhor fala e acontece mesmo, hein? Então Pedro, tem uma notícia, deixa tudo isso aí, vem atrás de mim. Tem uma pesca mais importante para você fazer. Você será pescador de homens. Lá na frente, Pedro diz: ah, Senhor, nós largamos tudo por causa do Senhor. O que vai ser de nós? Largamos esposa, largamos os filhos, largamos a pesca. O que vai ser de nós? Por isso que Pedro negou, amados. Você também negaria. Aliás, nem lá eu iria. Fazer igual os outros que nem lá foram. Pedro negou porque ele viu, talvez eu fale disso, talvez viu Reinaldo, talvez eu fale disso à noite. Brincadeira. Sabe por que ele negou? Porque ele viu a morte morrendo, ou a vida morrendo. Por isso que ele nega. A esperança de vida que ele tem está morrendo na cruz.
Jesus olha para ele e diz: Pedro, vocês receberão 100 vezes mais nesta vida. Diga, nesta vida. Amém? E por fim, a vida eterna. A fé que tudo crê. Esse é o objetivo de Deus para nós. O objetivo de Deus para nós, sabe o que é? Vou encerrar com essa frase: solte o cabo da nau. Deixe o seu barco solto. Não solto no mundo, solto em Cristo. João 8, quem vive pelo Espírito é igual ao vento. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Deixa o Espírito soprar, querido. Não há vida na igreja sem a vida do Espírito. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito soprar. Deixa o Espírito soprar. Vem aqui, Reinaldo. Pega o violão ali. Ontem pediram para mim cantar, né? Não é para me tocar, não, né? Feche os seus olhos. Deixa o Espírito soprar sobre você. Ter confiança é o ato pelo qual um homem se abandona para a felicidade do outro, a quem conhece e aceita as suas exigências. Faz um dó maior. Não precisa ser com nona, brincadeira. Faz um dó maior aí para mim, fazendo um favor. E cante comigo, tá? Me ajuda aí. Você conhece? O Espírito de Deus está aqui. Feche os seus olhos. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, olha para o nosso coração, derrama sobre nós a graça da verdadeira fé, porque a verdadeira fé não é o que nós desejamos, é o que está escrito. Senhor, cura cada coração, cada vida, cada alma, liberta cada um de nós e que nós possamos crescer na fé em Deus e na fé em Jesus Cristo. Não na fé, ó Deus, que é uma crendice, que é a fé natural que muitos têm, mas na fé que tudo crê, que tudo entrega. Ó Deus, em nome de Jesus, mesmo quando parecer impossível, mas se a Tua palavra está dizendo
O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Levanta uma igreja forte, Pai, em todo o mundo, nesses últimos dias, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, Deus abençoe vocês, um bom dia, um bom almoço, em nome de Jesus, e à noite estaremos aqui se Deus quiser. Obrigado, pastorzão. Amém, glória a Deus. Nós ainda iremos louvar o Senhor com a irmã Zene. Convido a irmã para vir à frente, você vai poder adorar a Deus, e que você possa fazer desse tempo de louvor também uma reflexão, né, daquilo que nós acabamos de ouvir, que a nossa fé avance para essa fé que tudo crê. Vamos adorar a Deus. Vamos ficar de pé, com o tempo sentado, e vamos cantar juntos, tá? Aí creio que todos conhecem esse hino, com esse mesmo espírito de oração, né? De fé. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus com essa música, essa canção, que cada um coloca no seu coração. Vou esperar um pouquinho. Está errado. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei. E o quê? E das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Mais uma vez. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. E o quê? E das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida